separei umas coisinhas aqui pra gente destacar na posse do Donald Trump, né? Donald Trump volta hoje, primeiro dia de governo. Eu não vi nenhum tratado sendo assinado, creio que a partir de amanhã isso deve começar a ser colocado ali em prática. O que a gente pode ver é o seguinte, né? No discurso de posse dele, ele já dá uma tônica de algumas coisas que eu queria pontuar aqui, tá certo? Obrigado aí pelos presentes, Francesca, riquíssima ela, olha. Aí vamos lá, gente, uma coisinha que o Trump falou, né? Ele declarou estado de emergência, de urgência, né, na verdade. De urgência, eu não sei se emergência e urgência são sinônimos ou são diferentes, eu não sei como é que é, né? Mas ele quer tratar a questão das fronteiras dos Estados Unidos como sendo um problema a ser sanado a curto e médio prazo, né? Ou seja, ele entende que da forma como está, precisa ser modificado. A gente já sabe todo o discurso dele, né? A retórica. Vamos combinar, né, gente? O Biden não foi diferente do Trump em relação à questão de imigração, né? Eu acho que o Biden, ele não vocifera isso, ele não deixa isso claro de uma maneira, né, explícita, mas na prática a gente viu que não mudou muita coisa não, né? Era gente ali presa, filho separado de pai, de mãe e tal, não sei o quê. Então até agora, aquilo que estava no discurso, né, ele não colocou em prática. Obviamente, primeiro dia ele está comemorando a vitória dele, né, e a posse dele, então creio que a partir de amanhã ele deve tomar as medidas, mas ele fala, né, vamos declarar urgência na fronteira dos Estados Unidos, né, e o que isso vai ser na prática, eu não sei, a gente já tem ali, né, algumas coisas que ele chegou a ventilar, que é fazer deportação em massa, né, e passar o sarrafo ali, um pente fino nos migrantes que estão dentro dos Estados Unidos. Com certeza ele também deve, né, procurar de alguma forma fazer esse muro, eu não sei, o pessoal até tava tirando onda com aquele muro lá que ele fez, né, que é muito fácil de pular. Eu não sei qual foi a lógica daquele muro ali, porque eu teve o cara que subiu assim, escalou ele, passou por cima e desceu. Mas eu não sei, né? Mas a gente sabe que essa é uma coisa que eu não moro nos Estados Unidos, obviamente, né? Mas é uma coisa que vem mantendo uma insatisfação por parte do eleitorado norte-americano, né? E daí o pessoal meio que pega os migrantes como boi de piranha, né? Quando na verdade quem analisa ali diz que os migrantes até são importantes para a economia norte-americana. Mas eles pegaram eles como bode expiatório, e isso deve fazer parte aí das políticas que o Trump deve colocar em prática. Então, né, urgência ali na fronteira, o que quer dizer que o Estado norte-americano deve colocar ali esforços para lidar com a questão das fronteiras. A gente ainda não tem nenhum vislumbre do como ele vai colocar isso em prática, particularmente, né, pra gente que vive no Brasil e tá bem vivendo no Brasil, né, ou seja, bem do ponto de vista de não querer migrar, não tem nenhum impacto. Porém, pra quem mora lá, né, e é migrante, aí você tem toda essa tensão, né, do que ele vai fazer. Tem gente aí dizendo que uma galera, até o monarca pode ser deportado. Eu não sei qual é a situação dele, mas até pessoas com visto, né, ele chegou a ventilar também fazer deportação em massa. Então acho que esse é o primeiro ponto, né, ele cria ali, usa um mecanismo, né, que é o estado de urgência, é parecido com o nosso estado de emergência e calamidade pública no Brasil, né, quando você, olha, eu disse que aqui está uma situação de calamidade pública, então eu tenho mecanismos que em tempos normais eu não posso utilizar. É basicamente isso, ele deixa claro que, olha, é um estado de exceção isso aqui, e a gente vai tratar a questão das fronteiras de uma outra forma, beleza? Não vou fazer juízo de valor aqui, até porque vocês sabem meus posicionamentos, né? Mas assim, a minha opinião é o que menos importa quando a gente faz análise de conjuntura. Por que não me seguiu ainda, hein? Me siga, me siga! Uma coisa que também ele fala é sobre algumas coisinhas ali retóricas, né? Que ele utilizou nos últimos tempos, que foi o canal do Panamá e também o Golfo do México, né? Que ele quer chamar de Golfo da América. O pessoal até tirou um frame ali da Hillary Clinton, né? Que ela tava lá na posse. Quando ele fala, ela se acaba de rir. Porque, né, o Golfo da América... ele não gostou da questão do nome, né, do Golfo da América, Golfo do México. Se ele vai tentar fazer o barro acontecer, se isso vai acontecer ou deixar de acontecer, é irrelevante, né? Agora vamos ver o que ele vai querer fazer do ponto de vista de soberania, né, com essa tentativa. Isso não ficou claro também, né, lembrando que são mensagens retóricas, né, e daí a gente vê na prática como é que isso pode ser feito, né, porque obviamente se ele tá falando de dominar o Golfo do México, aí você tá falando de briga entre estados soberanos, tá bom? Agora, uma coisa que sim pode mexer na soberania de um estado é quando ele cita o canal do Panamá. Ele diz que foi a maior burrice dos Estados Unidos terem aberto mão da organização ali, né, da gerência do canal do Panamá. E eu também não sei o que ele quer dizer com isso. Lembrando, gente, retórica é uma coisa, o que se tem do ponto de vista jurídico e até mesmo de aceitação entre os pares dos Estados Unidos a nível global é outra coisa, beleza? Então o que ele fala, né, no seu discurso é uma coisa, eu não sei como é que as leis dos Estados Unidos dariam qualquer tipo de
de poder para ele fazer isso, e também como a comunidade internacional trataria uma questão como essa, já que o Panamá já tem ali a gerência do canal, né, há algumas décadas, não sei se mais de 100 anos, mas algumas décadas pelo menos, o negócio está na mão do Panamá. Não é mais de 100 anos não, é mais recente. Então é outra coisa que ele fala, né, mais uma vez falando para Clark, se isso ele vai conseguir levar em consideração, lembrando, né, que os Estados Unidos têm essa coisa, o presidente da República, para fazer qualquer coisa a nível internacional, né, tem que passar pelo Congresso, embora ele comece aí o mandato dele, né, com maioria nas duas casas, ainda assim existem questões de cunho constitucional e também, né, nem tudo é maioria simples, né, assim como no Brasil você também precisa de uma maioria qualificada, lá também você precisaria, então as coisas também não funcionam tão simples assim como se pressupõe. Mas, mais uma vez, as retóricas, né, que são uma característica do Donald Trump, e ele permanece isso, né, isso é importante para deixar a base, né, com o coração quentinho, né, essa coisa. Inclusive a gente na esquerda precisa saber fazer isso mais, né, você usar as palavras para deixar a galera mais engajada, eu diria, né. Acho que a gente costuma usar algumas palavras que deixa a pessoa meio assim, ai meu Deus, é o fim, ó Jesus. A gente puta que pariu, eu tô reclamando disso, vou continuar reclamando porque eu tenho que fazer isso. Agora uma outra coisa, né, que é até bem característico de governos republicanos, e o Trump segue nisso, que é a questão dos combustíveis fósseis. Eu até falei lá no meu vídeo do YouTube, não deixem de me seguir lá, né, se inscrever no meu canal no YouTube, que algumas agendas internacionais tendem a ficar estagnadas com a volta do Donald Trump, né. O Donald Trump não tem qualquer tipo de ímpeto em querer tratar da questão ambiental, então ele já fala dos combustíveis fósseis, então ele tá falando de carvão, ele está falando de gás natural, ele está falando de petróleo, né? Ele pretende continuar investindo muito nisso. Os Estados Unidos, gente, tem uma reserva de petróleo bem considerável. São os maiores produtores de petróleo do mundo. O pessoal fala muito, né, de Arábia Saudita, Venezuela, que realmente tem as maiores reservas, né? Mas produção mesmo, quem mais produz são os Estados Unidos. É porque a gente não escuta falar muito, porque eles consomem, né? Eles consomem bastante desse óleo que eles produzem. Então você não depende tanto da oferta dos Estados Unidos, do que os Estados Unidos produzem para escoar para o mundo, diferente da Arábia Saudita, que tem esse papel, né, de explorar e também escoar para o mundo, assim como a Venezuela, a própria Rússia também, que é ali, né, volta e meia, passa a Arábia Saudita como o segundo maior produtor de petróleo do mundo, também, né, escoa bastante essa produção. Os Estados Unidos não só produzem o que eles exploram, né, mas também até compram óleo cru para também produzir, porque é um país que consome muito. O nível, né, de poluição dos Estados Unidos per capita é uma das maiores do mundo. Eu não sei se algum país menor tem uma pegada maior do que essa, mas com certeza, nessa magnitude, um país de tamanho continental com a população que tem, de longe são os Estados Unidos. Então ele fala disso, o que, né, também pode levar ali a uma maior produção de petróleo no mundo, se ele vai fazer essa exploração internamente, se isso vai aumentar a oferta de petróleo no mundo, se isso vai reduzir o preço do barril de petróleo no mundo, não sei também. Os Estados Unidos também precisam, né, de o preço do petróleo, do barril de petróleo não pode ficar muito barato, porque daí fica caro para eles produzirem, né, não tem retorno financeiro. Então eu não sei exatamente como é que ele vai fazer isso, mas ele deixa claro que não vai entrar aí numa transição energética, ou pelo menos não vai brigar para que essa transição energética aconteça, como outros países estão tentando fazer e o próprio Joe Biden se esforçava para fazer. Então ele entende que é necessário, se usa a energia a partir dos combustíveis fósseis e não tem nenhum problema com isso, porque para ele não existe aquecimento global, né, causado pela intervenção humana, ok? Outra coisinha que ele falou que manda um recado bem interessante, que ele quer ser um pacificador. E para quem acompanha o noticiário internacional do ponto de vista bélico, né, ou seja, todos esses conflitos bélicos que tem no mundo atualmente, sabe que os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, a bancada do republicanos, ela tem um pouquinho de aversão a essa questão que está dando suporte para Israel, para a Ucrânia. Eles já estavam pegando bastante no pé da Ucrânia, dizendo que os repasses seriam condicionados a resultados. Por isso que a gente viu, né, a Ucrânia começando a atacar território russo, que antigamente era uma coisa de defesa, né, de não deixar os russos avançarem. Então eles começaram também a fazer algumas incursões dentro do território russo. Isso era uma coisa, né, que os republicanos lá nos Estados Unidos já estavam colocando como condicionante mesmo, para poder votar as ajudas, né, que eles mandam lá para a Ucrânia poder lidar com a Rússia. Como o Donald Trump ele pretende olhar muito mais para dentro,
esses conflitos, né, eles acabam prejudicando os seus planos. Agora, existe o Deep State, a gente sabe que os Estados Unidos, eles precisam dessa retórica bélica no mundo, né, até porque a indústria armamentista dos Estados Unidos fatura muito, então você precisa ter conflito no mundo todo. Isso não é teoria da conspiração, pelo amor de Deus, né? Quem estudou relações internacionais sabe disso de uma maneira muito clara, é básico, tá certo? Então, se ele vai, de alguma forma, diminuir, né, essa ajuda ali para a Ucrânia, isso a gente sabe, coloca a Ucrânia numa situação bastante complicada. Eu acho que com Israel a coisa não funciona dessa forma, embora também o Netanyahu deixou de ir para a posse dele, porque não gostou ali, teve umas briguinhas ali envolvendo uma galera. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que essa fala, né, de ser um pacificador olha, ok, indústria armamentista pode continuar aí tentando ganhar dinheiro com a guerra no mundo, mas não contem com o dinheiro dos contribuintes norte-americanos, né? Não contem com o contribuinte estadunidense, né, mais especificamente. Então, eu acho que esse recado ele já vem passando de um tempo. Inclusive, gente, a gente viu a retirada das tropas americanas lá do território afegão no governo Biden, mas esse acordo ele foi desenhado durante o governo Trump, tá? Então ele já não gostava do custo que aquela guerra estava dando para o contribuinte estadunidense e correu atrás justamente para poder diminuir aquele gasto. Então, o que a gente viu acontecendo ali em 2021, né, aquelas cenas horríveis, pessoas se pendurando em avião, né, e morrendo, é uma coisa assim louca. Quando o Talibã volta para o poder, aquilo já tinha sido costurado, ó. O acordo foi feito lá no Catar, sentaram na mesa o governo americano, o então governo afegão e o Talibã para discutir essa transição. Então, para quem é leigo, para quem não acompanha as relações internacionais de uma maneira mais ativa, muita gente foi pega de surpresa, mas para quem acompanha as relações internacionais, aquilo ali só foi mais um desdobramento de um acordo que eles tinham tecido no ano anterior. Então, o Trump ele tem essa coisa, né? Ok, você tem ali umas forças dentro dos próprios Estados Unidos falando que, olha, a gente não pode abandonar completamente a questão bélica. Eles sabem também, né, que para os Estados Unidos, essa posição de país imperialista, ela também exige uma vigilância muito grande, sabe? Não tô querendo passar pano, mas obviamente se você cria, né, toda essa estrutura, você vai ter muitos inimigos e você não pode baixar a guarda nunca. Então, os Estados Unidos, como são um país que tem essa retórica da democracia, né, então eles precisam ter a chancela do povo para que se tenha um investimento muito grande em defesa, para que se tenha um orçamento, né, que às vezes, eu acho que o maior orçamento dos Estados Unidos é o orçamento da defesa. E o que é que eu vou fazer? Eu moro numa democracia, eu preciso dar para o contribuinte uma desculpa, né? Então a desculpa é essa: olha, a gente está sendo ameaçado, temos que combater o terror, olha a Rússia invadindo a Ucrânia, olha os terroristas invadindo Israel. Então você, contribuinte, precisa continuar financiando esse tipo de coisa. Então essa retórica dos Estados Unidos, né, é bastante recorrente, e como são um país, né, que a coisa ela é pelo voto, então essa coisa de você manter esse medo, né, no coração dos eleitores é necessário, porque senão, né, não tem investimento. Não sei se o Trump vai contra isso. Eu creio que ele sozinho não tem força. É mudar demais o status quo e a estrutura na qual a democracia norte-americana está estruturada. Eu só queria dizer que essa fala dele de pacificador é talvez um recado que, olha, não pretendemos financiar a guerra, certo? Não pretendemos financiar a guerra. Se ele vai acabar se vai querer que alguém entre em guerra, já não é um problema dele, entende? E daí ele vem ali com a questão da liberdade de expressão, né, que é a liberdade de expressão para cometer crime.